Eu já me sinto de casa, então eu me senti que eu poderia apresentar a pessoa que vai falar essa noite. Vocês me permitem que eu apresente? Que honra! Eu queria ter essa honra. Vem cá, meu amor. Bom, Silvana, minha esposa, vocês já conheceram, não é? Mas não a ouviram falar ainda. E tenho certeza que hoje muitos maridos vão ficar motivados a apoiar ainda mais suas esposas e compreender muito mais coisas que acontecem nessa fase especial da vida. Eu tenho aprendido com a minha esposa como compreendê-la, porque passa justamente por esses momentos que ela já vai falar com vocês. E então eu vou passar a palavra para ela. Pai do céu, mais uma vez use você, meu bem. Amém, amém. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e visitantes, tá bom? Vocês tomaram uma decisão certa de estar aqui neste momento para adorar a Deus, para aprender mais informações sobre a nutrição. Como o Benício falou, hoje o tema será direcionado para as minhas irmãs, para as minhas amigas, mas não que os esposos não irão aproveitar essa palestra. Queridos, valorizem a esposa de vocês. Nós passamos por uma fase da vida que são muitas mudanças hormonais que ocorrem no nosso corpo. É uma oscilação, é uma montanha russa. Então, quando você chegar em casa, se a sua esposa estiver de cara feia, emburrada, queimando a comida, ai, esqueci, estiver chorosa, não quiser conversar com você, tenha paciência, porque dentro desse corpo há uma turbulência, uma reviravolta desses hormônios, tá bom? Então a gente vai conversar sobre isso. Me dedico à nutrição clínica funcional e na saúde da mulher, como foi apresentado. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando se ouve essa palavra menopausa, o que vem na cabeça de vocês? Perda do quê? Gostaria da participação. Perda da juventude? Perda da energia, aquele corpo que não é mais o mesmo, perda da beleza. Mas será que Deus, Ele nos fez para passarmos por esta fase com sofrimento, que é assim que é o que é anunciado? Não, Ele nos deu uma promessa. Amada, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Nós temos uma promessa do nosso Deus de que nós devemos ter saúde e estarmos bem. Promessa do Papai do Céu. Nós podemos considerar que nós somos mulheres de fases. Como diz o argentino, nós somos cancheras, nós somos espertas, porque nós passamos por fases. Temos a fase da adolescência, quando a menina está entrando na adolescência, né? TPM, aquelas oscilações também hormonais, e nós passamos por esta fase. Quando chega no período em que vamos reproduzir, também, as que são mamães aqui vão concordar comigo, períodos que
estávamos mais chorosas, mais sensíveis, ou acontecia qualquer coisa, a gente acabava se irritando. E quando chegamos na fase, a partir dos 40 anos, nós também temos essas oscilações. Então podemos considerar que nós somos mulheres de fases, tá? Sempre há uma confusão. Eu vejo isso no consultório. Quando eu pergunto para alguma paciente: você ainda está ciclando? Você tem ainda o período menstrual? E, eu já estou na menopausa e mesmo menstruando. Então vamos esclarecer aqui. O que seria a perimenopausa? Perimenopausa é o período que antecede a menopausa, tá? A partir dos 40 anos, nós começamos a ter essas mudanças. Algumas mudanças são bem perceptíveis. Mulher não consegue dormir direito, acorda transpirada. Algumas aqui já passaram por isso, não é verdade? Esquecimento, né? A questão do humor também que muda. Então essa fase de perimenopausa é a fase de oscilações. O ciclo começa a cortar, então vem um mês, vem a menstruação, 2 não. Então temos essa variação, olha só, essa desorganização do ciclo. Certo? Então, perturbação do sono, sintomas vasomotores, queridas, são, em média, 100 sintomas. Muito sintoma, né? Que nós podemos ter. Agora, tem alguns estudos que estão começando agora, falando sobre o ciclo das sementes. Alguém já ouviu falar nisso? O ciclo das sementes? Ciclo das sementes. Semente de linhaça, de abóbora, de sésamo, de girassol. Essas sementes, quando utilizadas em cada fase do ciclo, tem melhora. Tá? Então, eu quero animar você. Se você não tem esse hábito de consumir sementes, passem a ter na rotina de vocês. Semente de abóbora, semente de linhaça, mas deixo uma dica aqui para a semente da linhaça. Para que ela o nosso corpo possa utilizar o ômega 3, necessita ser moída. E no momento. Tá bom? Quando você compra essa semente já moída, esse ômega 3 já foi oxidado, já perdeu. Então, utilize sempre ali no momento. Existem moedores, trituradores. Então, coloca uma colherzinha de sobremesa, triturou, jogou em cima ali da fruta, da salada, vocês terão esses benefícios. E semente de abóbora, de girassol, de sésamo também é uma excelente estratégia, tá? Elas vão ajudar aí na questão desse apoio aos nossos hormônios. Agora, a menopausa, o que seria? É o aniversário de 1 ano sem menstruar. Então, a mulher ficou 1 ano sem menstruar, ela está já nessa fase que nós chamamos de menopausa. É quando a queda do estrogênio, tá? Esse hormônio extremamente importante. Então, vai ter uma desorganização na questão do sono também, o despertar noturno, acorda de madrugada, 2h30 da manhã, bem desperta. Algumas acordam por conta dos calores, né, dos suores, aumenta cortisol, então esse estresse sempre vai estar elevado. E
Esse é o slide que eu mais gosto quando se fala da proteína. Minhas amigas, o corpo da gente não é mais o mesmo. Aquilo que funcionava para eu comer quando eu tinha 30 anos, 20, hoje, depois dos 40, 50, já não mais. O aporte proteico é fundamental, tá? Para vocês terem uma ideia, qual que é a recomendação nutricional proteica? Para quem não está nessa fase, 0,8 gramas por cada quilo de peso. Quem tem mantém uma dieta onívora, tá? Quando é vegetariano tem que aumentar mais um pouquinho. Nessa fase de perimenopausa, menopausa, a nossa necessidade proteica aumenta 1,2 até 1,6 gramas por cada quilo de peso. Por quê, gente? Porque nós temos perda de massa muscular. E é fundamental que nós preservemos esse aporte, tá? Essa massa muscular. E como eu vou fazer isso? Comendo proteína em todas as refeições e associado de atividade física. Quando eu tenho redução do estradiol, o estrogênio, esse hormônio que é extremamente importante na nossa vida, com a queda dele, eu fico como desprotegida. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter algumas estratégias. O aporte proteico, exercício físico vai fazer com que eu hipertrofie, que eu ganhe massa, tá? Então, queridas, atividade física é fundamental. E é aquela atividade física que eu me refiro. Caminhada é um exercício maravilhoso. Você respira, você relaxa, mas nesse caso, para eu ganhar massa, eu preciso ter exercício de força, musculação, tá? Então, quem não tem essa rotina, eu diria, passem a ter. Porque nós usamos um ditado no Brasil, que quando a mulher entra nessa fase, é ladeira abaixo, porque tudo é muito acelerado. Nosso metabolismo lentifica. Observem, mulher que está nessa fase, ganha peso rapidamente. Chega no consultório, Silvana, eu não sei o que fazer, eu não como e eu estou ganhando peso. A minha barriga, o meu abdômen está uma concentração muito grande de gordura e eu não consigo emagrecer. Por quê? Por conta dessas oscilações hormonais. Lentifica o metabolismo. O metabolismo ele vai dar uma desacelerada. Mas o que eu preciso fazer para ativar esse metabolismo? Deixá-lo mais ativo? Atividade física. Musculação, porque eu vou queimar essa gordura que está nesse músculo e transformar em massa magra. Então, minhas queridas, eu desafio, coloque a musculação. Não é fácil. Às vezes incomoda, e ter que ir até um ginásio para fazer atividade física, mas é fundamental, minhas queridas. Então, quando eu me exercito, eu faço esse exercício de força, eu vou estar liberando muitos hormônios no meu corpo e eles irão me beneficiar, tá? Então, veja aí, cada refeição necessita ter esse aporte proteico. Em média, gente, de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Então, de manhã, amanhã a gente vai conversar bastante sobre isso.
como equilibrar uma refeição, o que é necessário, né, ter presente. Será que comer somente fruta no café da manhã é fundamental? Vai estar completo? Não. À noite, vou comer só uma frutinha, vai estar completo? Não. Grupos importantes necessitam, para estar completinho, necessitam estar juntos na mesma refeição. E a gente vai conversar amanhã sobre isso, tá? Em relação à proteína, temos proteínas do reino vegetal, que são todas as leguminosas, todos os tipos de feijões, as castanhas, os cereais integrais. Eu encontro proteína, queridos, no brócolis, numa couve-flor, encontro até num repolho a proteína. Qual que é o ideal? Qual que é o conceito? Variedade. Quando eu vario, eu tenho variedade no meu prato, eu estou pegando um pouquinho daqui, um pouquinho da colar, tá? Então, o ideal é termos sempre essa variedade. Com o andar do tempo, com o avançar, vemos que a perspectiva de vida da mulher, ela tem aumentado cada vez mais, tá? E isso é maravilhoso, porque as mulheres, elas estão mais conscientes. Hoje se fala muito, gente, desse tema sobre menopausa. Eu lembro que quando a minha mãe, ela tinha em média seus 40 anos, minha mãe hoje teria 80 anos, minha mãe é falecida. Eu via que minha mãe sempre estava chorando, estava sempre muito sensível. Eu perguntava para ela: mãe, por que a senhora está chorando? Não sei. Hoje eu compreendo que era a fase que ela estava vivendo, dessas oscilações, essas mudanças hormonais. Então, isso é maravilhoso, termos essa preocupação. Hoje as redes sociais têm se falado muito no Brasil, depois que algumas artistas entraram nessa fase, então está tendo bastante informação sobre isso. Mas, geralmente, falam somente as coisas negativas. Ai, não durmo direito, eu não tenho mais desejo pelo meu esposo, ai, eu tenho muito calor. Mas não se fala do que eu posso fazer dentro, por exemplo, da nutrição. Que alimentos podem me dar esse suporte, esse aporte para me ajudar nessa modulação hormonal? Então aí, hoje a gente vai conversar vários teminhas sobre isso. A soja, gente. A soja é um tremendo alimento. Ela é rica em fitoestrogênio. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, fitoestrogênio. O que são os fitoestrogênios? Fitoestrogênios são nutrientes que eu encontro nos vegetais, que eles irão me ajudar eles se comportam como o estrogênio, só que numa dose mais fraquinha. Então, por exemplo, a linhaça. A linhaça, ela é riquíssima em fitoestrogênio, porque ela tem lignanas. Então, olha, minhas amigas, coloquem a linhaça na rotina de vocês. A soja, tem muito mito por trás da soja, tá? Mas eu diria que consumam essa soja, porque a soja tem genisteína e a daideseína. A genisteína, ela é a forma ativa, tá? Ali dessa isoflavona. Eu já utilizei e ela é fantástica para essa questão, por exemplo, de calor. Ela vai ajudar bastante, tá? Proteção óssea, conforto diário nessas questões do calor, né?
eleva a atividade antioxidante, né, contra os radicais livres. Então, veja que Deus colocou essa substância na soja e que nós podemos utilizar e nos beneficiar desse nutriente que ela tem. A aveia, por exemplo, também ela tem esse fitoestrogênio que noa a gente. Então, quanto mais eu utilizo, eu tenho melhora, tá? Uma dieta mediterrânea também quando a gente vai na ciência, qual que é a dieta que é mais estudada? Dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea tem ultraprocessados. Então, muitos vegetais, leguminosas, gorduras boas, né, do azeite, das castanhas, das sementes. Então, vai prevenir doença óssea, porque esse é um tema muito delicado, gente. Essa situação, quando a mulher está nessa fase, a maior preocupação é com a saúde óssea. Então, por isso que a quantidade de vitamina D tem que estar ali adequada, e o exercício de força também, tá? Vale a pena considerar. Então, quando eu tenho essa dieta na minha rotina, eu vou diminuir inflamação, né? Reduzir aqueles alimentos ultraprocessados. No Brasil, nós usamos um dizer: descasque mais e desembale menos. Hoje está tudo dado volta. Hoje, pela praticidade, a mulher que trabalha o dia inteiro, tem que pegar filho na escola, tem que chegar em casa, tem que ensinar a criança ali, porque vai ter prova no dia seguinte, e acaba sendo mais prático fazer o quê? Passar no mercado, comprar um congeladinho, colocar na airfryer e tchau. Mas isso, gente, não é a melhor estratégia. Então, voltar àquela origem, descascar mais e desembalar menos. É um plano de proteção de Deus na nossa vida. Então, precisamos fazer jus dessas orientações, né? Deixar para trás, como eu falei, açúcar, né? Os adoçantes refinados. O nosso corpo, como eu falei, ele tem, por redução do estradiol, dificuldade na metabolização de carboidrato. Então, carboidrato eu tenho que consumir com muito cuidado, com muita moderação. Carboidrato, ele vai se dividir em dois tipos, simples e complexo. Simples, esse eu tenho que ter um pé atrás. Por quê? São todos os refinados, açúcares, mel, melado. Mas, Silvano, mel é saudável. Mas, gente, mel é um açúcar, tem suas calorias. E se o meu corpo está passando por essas transformações, eu tenho que tomar muito cuidado com o carboidrato. Outro dia chegou uma paciente na clínica, estava numa obesidade, chegou, tô desanimada, Silvana, tô na menopausa, não consigo emagrecer 1 grama. Opa, vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Ela ficou 2 semanas na clínica. Gente, ela perdeu 4 quilos. Isso para uma mulher de 70 anos, numa obesidade, isso é uma glória, merece um amém. Então, vê, gente, que tem como a gente fazer ajuste. Então, eu lanço o desafio, né, para alguma amiga que está aqui, que está passando por essa fase, que está num sobrepeso, está aí bem triste, desanimada. Tem solução, minha querida. Não desanima, não. Força, porque você vai ser vitoriosa, tá? Então, olha só. Evitar
o excesso de açúcar. Leiam o rótulo. Eu deixo essa dica para vocês. Observe sempre os rótulos dos alimentos. Alimentos que possuem mais de 5 ingredientes, fuja desse produto, porque é um alimento ultraprocessado, tá? Então, o que tem no rótulo da banana no mercado? Só banana. Alface, só alface. Agora, quando eu vou aqui vocês já devem ter visto aquelas bebidas proteicas, aquelas embalagenzinhas, tipo Iopró. Gente, aquele Iopró tem sucralose, amido modificado. Amido modificado é açúcar. Vai ter a proteína, mas tem muitos conservantes. Isso vai impactar também a saúde do meu intestino, que é extremamente importante. Nessa fase eu preciso manter uma microbiota saudável. Uma curiosidade, a microbiota de uma pessoa idosa e uma mulher que está na menopausa tem menos diversidade microbiana, tá? Então, eu preciso manter essa minha microbiota saudável. Aqui dentro, gente, é um ecossistema. É que a gente não vai ter tempo de ficar abordando mais detalhes sobre a saúde do nosso intestino. Mas aqui dentro nós temos vírus, fungos, protozoários, arqueias, e cada bichinho desse desempenha uma função, tá? Então, eu preciso manter este ambiente em equilíbrio, tá? 70% das células imunológicas tem produção aqui no meu intestino. 95% da serotonina é um neurotransmissor da felicidade, tem produção aqui. Agora, se esse intestino não está bem, não está saudável, aí várias coisinhas acabam sendo comprometidas, tá? Nutrientes extremamente importantes, dar atenção à fibra, tá? Por quê? Fibra, por que a gente pega muito no pé, no bom sentido dos pacientes? Nutricionista é assim: café da manhã tem a fruta, na hora do almoço, vegetais crus, cozidos. Por quê? Nós não digerimos essas fibras. Quem faz essa digestão? São micro-organismos, são bactérias. E essas bactérias, elas vão fazer essa digestão, e nessa digestão vai surgir um nutriente extremamente importante, chamado butirato. E butirato, ele vai servir de energia para as células do meu intestino, os colonócitos. Então, gente, tenha na dieta de vocês fibras. Da onde eu tiro essa fibra? Frutas, verduras, cereais integrais. Consumam, olha a quantidade, de 30 a 45 gramas de fibra na refeição. Ômega eu posso ter através da chia, da linhaça. Minerais importantes, cálcio, eu tenho que ter essa atenção, gente, ao cálcio, a vitamina D, vitamina C. E para os que fazem atividade física, uma creatina, tá? É muito importante, porque ela tem muitos estudos falando do uso da creatina. Então, gente, se atente a esses nutrientes que são extremamente importantes. E falando dos chás também, eu sei que tem muita gente que é adepta, gosta de tomar chás, eles são terapêuticos. O chá, alguém aqui já deve ter utilizado, por exemplo, chá de amora, vai ajudar bastante nessa questão aí do calor. A farinha, por exemplo, da semente de uva,
tahine, sésamo, como nós já mencionamos, esses nutrientes, eles também vão dar um aporte. E o nosso prato deve estar assim, gente, olha só, metade do prato de vegetais, olha, de 3 a 4 porções. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda 400 gramas ao dia entre frutas, verduras e legumes. De 3 a 5 porções. Então, olha só, começar, como eu falei, café da manhã com frutas, na hora do almoço, né, com os vegetais. Não contente-se somente, eu vou comer um pouquinho de alface e uma rodelinha de tomate. Não, variedade, cor. Essas substâncias antioxidantes, esses compostos bioativos devem estar presentes no meu prato. O tempo todo, queridos, o nosso corpo está metabolizando. Vocês estão aí sentados, o corpo está aí, ó, trabalhando bonitinho. Nessa metabolização, moléculas instáveis surgem, que é algo que é normal, tá? Essas moléculas instáveis podem vir de um sedentarismo, de uma noite mal dormida, de uma rotina alimentar não adequada, o estresse constante. E quando eu não tenho substâncias antioxidantes no meu prato para neutralizar essas moléculas instáveis, elas podem disparar para qualquer lado. Pode me levar a desenvolver uma diabetes, uma depressão, uma hipertensão, a obesidade e até alguns tipos de cânceres. Então vejam que ter essas substâncias antioxidantes num prato é fundamental. Proteína é algo que é, como nós já mencionamos, algo extremamente importante. E gorduras boas, gordura insaturada. Onde eu encontro gordura insaturada? Castanhas, sementes, o abacate, o azeite. Gordura saturada é aquela gordura que vem dos alimentos de origem animal. E do reino vegetal, aonde eu encontro gordura saturada? Óleo de coco, óleo de palma, tá? O azeite de dendê, não sei se aqui se utiliza, no Brasil se utiliza muito, né, na região norte, nordeste. Então, esse tipo de gordura saturada, ela está muito associada a processos inflamatórios. Então, das doenças cardiovasculares. Então, gordura saturada deve ser consumida com muita moderação. Questão do sono também é algo que é fundamental, que a gente tem que dar atenção, fazer a higiene do sono. Eu sei que com o horário, né, o verão se escurece muito tarde. Nós moramos 10 anos na Argentina e nós tínhamos também esse desafio. 10 horas da noite estava ainda dia, então a gente sentia bastante. Mas é importante darmos atenção às horas de sono. Melatonina, a ação dela, a liberação dela. Melatonina, ela começa a ser liberada quando começa a escurecer. Então, evitar ir à noite para a cama levando o celular, assistindo televisão, estar nas telas, porque quando eu faço isso, eu impeço a liberação dessa melatonina, tá? Para aquelas que têm dificuldade em dormir, o que eu posso utilizar dentro da nutrição para poder ajudar? Alimentos ricos em triptofano. Exemplo, aveia é riquíssima em triptofano, banana riquíssima em triptofano. Triptofano é precursor da serotonina, o hormônio do bem-estar, como nós mencionamos. E
a serotonina, ela vai ser precursora da melatonina de forma natural. Muita gente eu vejo no consultório fazendo uso de suplemento de melatonina. É uma melatonina sintética. E o corpo, o que ele vai interpretar? Opa, tá vindo uma melatonina de fora, então eu já não vou liberar com aquela eficiência. Então, se atente para não suplementar e deixar com que o seu corpo libere aquilo que é natural, que Deus fez, tá? Repouso é extremamente importante. Para aquela mulher que tem essa dificuldade, existem algumas estratégias que podem ser utilizadas. Um magnésio, por exemplo, uma suplementação de magnésio. Magnésio, ele ajuda a relaxar a musculatura. Então, existem suplementos, à base do magnésio, com lavanda, que isso vai contribuir para o sono. E, juntamente com atividade física e essas outras estratégias, chazinhos, tudo isso vai favorecer aí uma noite de sono adequada, Movimento, como eu falei, é fundamental. Nosso músculo, ele é um órgão endócrino. O treino de força, resistência é obrigatório para aproveitar os alvos da proteína e defender a integridade óssea, tá? A nossa microbiota, lá dentro nós temos esse grupo, esse microbioma, o estroboloma, que vai mudar também. Então, quando eu tenho esses nutrientes, eu favoreço uma boa saúde microbiana. E a saúde espiritual, gente, cuidar da mente, das emoções, é extremamente importante. Então, colocar em prática os 8 remédios que Deus nos deixou, que o Benício mencionou essa semana. Quando eu coloco esses 8 remédios que Deus nos deixou, a coisa fica mais fácil. Eu consigo gerenciar todos esses desafios que eu vou encontrando aí pelo caminho. A menopausa não representa o fim da vitalidade feminina. Ela pode ser entendida como uma nova estação da vida, na qual Deus continua a conceder propósito, sabedoria e capacidade de frutificar. Por meio da alimentação adequada, do movimento, do descanso, da fé, da comunhão com Deus, a mulher pode prosperar em cada fase da vida. E nós temos uma promessa. Olha o que disse Davi: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Queridas, Deus não nos deixou que chegássemos nessa fase com sofrimento, com tristeza. Eu vejo cada paciente ali no consultório que me corta o coração. E perdem a esperança, perdem aquele brilho. E não deveria ser assim. Deveria ter energia, vigor. Estou numa fase de redescobertas. E a gente tem que se redescobrir nessa fase da vida. Ter brilho, ter anseio pelas coisas. Então, eu animo vocês, queridas. Se tem alguém aqui que está passando por essa fase e tem muitos afrontamentos, eu diria, não esteja sozinha. Busque ajuda, tá? Muitas devem estar pensando assim: Silvana, o que você diria sobre reposição hormonal?
Devo fazer, não devo fazer? Eu diria, busque ajuda. Converse com o seu ginecologista. A minha opinião, se eu não estou tendo qualidade de vida, não durmo, eu estou com sintomas como de depressão, tenho aumentado meu peso, de repente vale a pena reconsiderar. Converse com ele, com o ginecologista, ore ao Senhor, para que Deus dê paz ao coração. Qualquer ajuste que tiver que fazer, tem que ser antes dos 60 anos, tá? Porque nós temos uma janela de oportunidade. Essa fase de mudanças começa entre os 40 anos até os 55. Tem algumas com 57 anos que ainda está ciclando, tá? Então, qualquer ajuste hormonal tem que ser feito antes dos 60 anos. Então, eu diria, gente, não demore. Tem algumas que, eu não sinto muita coisa, uma coisinha ali, outra colar. Tem outras que já tem um monte de sintomas. Busque, não tenha vergonha de chegar ao médico e expor o problema e fazer qualquer ajuste de medicamento hormonal ali, se for necessário. Mas não passe por este período sozinhos, tá? Quando a gente tem alguém, um companheiro, como o Benício bem mencionou, do lado para apoiar você, meu bem, eu compreendo o que você está passando, a coisa fica mais fácil. Conte com o cônjuge de vocês. Vocês não estão sozinhas. Foi feita uma promessa no altar, na alegria, na tristeza, em todas as dificuldades. Até na menopausa. Até na menopausa, obrigada. Então, queridas e queridos, eu desejo bênçãos do Senhor na vida de cada um. Deixo o meu contato, se caso tiver alguém que queira perguntar, mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, terei o imenso prazer, tá, em ajudar, mesmo à distância, tá? Como eu falei, tenho essa especialização dentro da saúde da mulher, lido todos os dias com essa situação, então mesmo à distância poderei aí ajudar as minhas queridas irmãs. Um prazer estar aqui falando com vocês e que Deus abençoe cada um de maneira muito especial, em especial as minhas irmãs. Amém. Amém.